Olá a todos, eu sou Cláudia Hausner, eu sou empreendedora de novo e serei de novo e serei de novo. Eu sou mãe de 2 filhas maravilhosas, eu sou ex-esposa divorciada de um casamento muito complexo, muito difícil, muito cheio de abusos. Eu sou viúva de um grande amor de alma que faleceu em novembro. E eu sou jovem, tenho 57 anos, me sinto muito plena. Por que plena? Porque a essa idade minha, nesse momento, eu entendi que tudo, apenas tudo que acontece na nossa vida é absolutamente importante para a gente chegar onde a gente está. E pegando esses 57 anos que eu tenho muita história para contar e olhei ela de diversas perspectivas, eu escolhi a perspectiva da sincronicidade. A sincronicidade é aquilo que é certo, no momento certo, com as pessoas certas, ainda que a história tenha sido uma história errática, doída, sofrida, mas ela era e foi e sempre será importante. Então a gente sempre vive todas as oportunidades dessa sincronicidade e é disso que eu vou falar. A sincronicidade, eu dividi ela em alguns tipos de sincronicidade. A instantânea, ela é a mais legal de todas e fácil da gente identificar. É aquela quando a gente olha no relógio e fala 15h15. Uau, eu estou conectada com o mundo, com tudo comigo. É muito legal. E toda vez que isso acontece, eu falo, uau! Né? Tem esse momento de sincronicidade, mas eu separei a sincronicidade em outras sincronicidades. Então tem a sincronicidade da resiliência, é quando o problema se repete na nossa vida. E se repete, a gente gera frustração, impotência, raiva, gera um conjunto de emoções até a gente aprender a resiliência e se superar. Então eu trago aqui 3 histórias muito parecidas. Quando eu estava no ensino médio, eu estava numa escola alemã de expatriados, eu já era a 3ª geração brasileira, quebrei meu braço direito, passei 3 meses com gesso, aprendi a escrever com a esquerda, excelente aluna, sempre tinha palmas de ouro de aluna, a professora de alemão não gostava de mim, me ameaçou de reprovar, disse que ia explicitamente porque não gostava de mim, me deu uma chance, ler um livro 24 horas e fazer uma prova oral na frente de todo mundo no ensino médio. Minha família comprou o livro, eu fiz a prova, eu tirei C, não tirei a melhor nota, mas eu tirei C. Foi um arraso total, uma sensação de impotência, frustração e raiva. Na véspera de fazer vestibular, na mesma escola, só estudei nessa escola, o professor de química explicitamente também falou, não gosto de você, vou te reprovar. Isso feito, me reprovou, mas me deu uma chance de, em uma sexta-feira às 14 horas, fazer uma prova isolada com ele. Se eu tirasse 10, eu passaria. Então, volto a dizer, sempre fui uma excelente aluna. Então ele foi corrigindo a prova, certo. Eu falei, uau. Chegou na última, ele me olhou bem no meu olho, ele fez um levantar assim e baixou. Não passei, porque era a condição, não passei, fui para a 2ª época e não passei no vestibular da USP. Passei só da FAAP e só fiz 2 vestibulares. A USP era gratuita, havia muita expectativa da minha família eu fazer a USP e entrei na FAAP, que era paga. Passaram vários anos, essas sensações são horríveis de impotência total e de muita raiva. Passaram vários anos, executiva de um banco, o último banco que eu trabalhei, fazia sempre operações muito complexas, muita gente envolvida, cartório, pessoas tendo que assinar documento no mesmo dia para o banco inteiro para resolver o problema, só que era um dia alçadas grande, o vice-presidente tinha que ser a liberação final, tem horário de liberação que é 17 horas, então assim, ele chegou 16h15, não obstante eu ter ligado, avisado, ele chegou 16h15, escovou dente, demorou, atendeu o telefone, sei lá, falou com a mulher, enfim, falou várias coisas, pegou o telefone, pegou os documentos, olhava no relógio lentamente, começou a embaralhar os documentos, juntar os documentos, separar os documentos, fazer perguntas que não eram pertinentes e o tempo passando. E eu comecei a entrar um pouco em pânico, só que o tempo passando, assim, quase que 5h30 ele assinou, liberou, olhou uma vez mais no relógio, sorriu sarcasticamente, falou assim, não vai dar tempo, faz tudo amanhã de novo. E aí eu entendi o que era resiliência. Eu chorei silenciosamente, no dia seguinte comecei tudo
de novo. Então essa é a sincronicidade que a gente, quando se repete coisas na nossa vida, a gente tem que entender o porquê e o que a gente tira disso, o que a gente aprende disso. Depois eu queria falar da sincronicidade de empatia. Ela é complexa porque, em geral, a gente é machucado por pessoas que nos são muito próximas. E particularmente eu vou contar umas passagens com o meu pai. Então meu pai, quando eu entrei na FAP, que era paga, eu troquei uns beijos com alguém, não é que nem aqui, com uma pessoa qualquer, acho que até chamava Nelson, mas não importa. E a gente, na época, a gente já logo falava que era namorada e apresentava em casa, essa era a minha educação. E ao apresentar em casa uma troca de beijo com o namorado, ele disse: eu não concordo, sou eu que pago as contas nessa casa, a partir desse momento você é obrigada a pagar a sua faculdade. Resumo da ópera, eu paguei a faculdade, o tal do beijo foi embora, né? E aí tudo ok. E aí aconteceu de novo, passei 2 anos na Europa, tinha que meio sobreviver lá fazendo vários trabalhos, vendi perfume de porta em porta, limpei vidro, enfim, dei aula de português, fiz várias coisas e acabou o dinheiro, tinha assim dinheiro até para uns 30 dias no máximo, assim, talvez até o final do mês. E meu pai disse: não, capricho de filha nenhum eu pago, se vira. Foi a segunda grande dor, que eu vou emendar lá na história final daqui, a segunda grande dor. E aí quando, assim, passado muito tempo, eu executiva de banco, meu pai quis abrir um negócio, eu dei meu CPF, que ele não podia, não tinha pago imposto, dei meu CPF, e aí não estava funcionando, toda hora eu tinha que dar um recurso, e meu pai, aí uma hora eu falei: não quero mais fazer isso, eu quero saber como vai a empresa. Ele falou: você não entende nada, você não sei o que, falou assim. E aí passaram muitos anos para entender algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é que meu pai não tinha dinheiro, eu não sabia. E ele não teve coragem de dizer isso para mim. E a segunda, ele não tinha competência de ser empreendedor, ele passou a vida inteira sendo empregado. Então essa eu chamo de sincronicidade da empatia. Quando a gente consegue se pôr no ponto de vista do outro e entender que nem sempre a nossa leitura crítica é aquela que realmente é a única verdadeira. Eu queria falar muito da sincronicidade de formação. A sincronicidade de formação é aquilo que acontece na nossa vida. Então eu trabalhava numa trading, fui para o banco. A primeira coisa que eu fiz no banco é o que depois me permitiu abrir minha consultoria, que é a análise de investimento. A segunda coisa que eu fiz no banco foi mexer com dívida. Aí mexi com dívida a vida toda, todos os tipos de dívida, dívida do Brasil, dívida de empresa, dívida de governo, todos os tipos de dívida, renegociei dívida. Minha consultoria faz renegociação e reposicionamento de passivos quando eu abri. Depois eu tinha que fazer orçamento, planejamento, um monte de coisa, eu fiz planejamento nas empresas. E aí o que acontece? Aí abrindo a minha empresa, alguém abate na minha porta e fala: nossa, o mercado está muito ruim, eu quero fazer a venda da minha empresa. E comecei a fazer M&A. E aí outras coisas vão acontecendo, tipo: por que você não faz esse curso aqui? Oh, nossa, você já ouviu falar disso? Então a sincronicidade de base, a sincronicidade de conhecimento é aquilo que a gente, todo mundo acaba te sugerindo fazer alguma coisa e ou você fica aberto e entende que talvez sim, faz sentido eu fazer um curso de alguma coisa e isso dá um novo direcionamento na minha vida, ou até não, mas quanto mais a gente fica atento a essa sincronicidade de base e fundamento, mais essas coisas acontecem pra gente. Eu queria falar então da não sincronicidade. A não sincronicidade é muito importante, porque sabe aquela coisa que a gente fica agarrando e quer que dê certo, agarra e quer que dê certo, e se mata e não dá certo, e de novo a gente acha que tem que ser, porque a gente quer dominar tudo, a gente fala: não, eu sou o que domina as coisas. Não, a gente não é, a gente tem que realmente aceitar um fluxo das coisas, as coisas têm que fluir. Então eu comprei uma casa, eu paguei ela à vista, e ela foi penhorada 5 dias depois em um processo trabalhista. E eu fiquei 20 anos defendendo essa casa ser minha. Ela foi a leilão. Em indo a leilão, eu a comprei, porque os advogados que me assessoravam diziam que não tem problema. Você recebe esse dinheiro de volta. E aí, anos e anos lutando, aquela coisa de lutando, pus toda a minha vida naquela casa. E eu perdi a casa, porque para pagar lá no leilão, eu me endividei. E apareceu um problema qualquer trabalhista muito antes de tudo, de qualquer conhecimento que eu mesmo tinha levantado, que eu não sabia que existia uma máfia do setor imobiliário de leilão, e eu perdi meu imóvel. Isso foram 20 anos, eu perdi muito dinheiro. Perdi sonho, perdi base, e entrei em uma depressão muito profunda. Eu entrei em uma depressão que eu passei 1 ano sem poder falar com o mundo. Eu não falava com o mundo, eu não entendia o que acontecia. Eu discutia injustiça. E eu tive que aprender que a injustiça faz parte.
ela faz parte, a gente tem que lidar com ela de uma outra forma, não da forma de que, nossa, eu sou injustiçada, não, eu sou a guerreira. Porque tem a sincronicidade, que é a última que eu vou falar, que é a espontânea, que é aquela que são aquelas pequenas coisas que alguém fala pra gente, as coisas que são mágicas, as coisas que acontecem. Então, assim, não entrei na USP, mas eu fui o 4º melhor vestibular da FAP, concorrendo com todos os engenheiros na época. Então, assim, eu fui a única mulher aceita em um programa de trainee, onde fui muito elogiada e fui contratada, então só uma mulher passou na época. Eu fui a melhor diretor do meu banco que eu trabalhei, era assim que o meu presidente me apresentava, não me via como mulher. E as outras sincronicidades são elogio que acontece de repente, são uma coisa que a gente percebe assim que alguém fala, e eu queria contar uma em particular, está vinculada à história, que meu pai não me suportou lá nos tempos que eu precisei, que eu precisava sobreviver, então eu estava muito chateada, eu fui para o museu, e estava num jardim, chegou um senhor e falou assim, nossa, a vida melhora muito quando a gente dá comida para gato. Eu falei, fala sério, não tem nem comida e nem gato aqui. O que aconteceu? Ele falou, eu tenho. E me deu um saco de ração. E eu fiquei lá naquela função de abrir o saco, pôr a ração no chão e apareceram 20 gatos. Quando eu me levanto para falar, olha os gatos, o senhor te deu embora. Então, assim, uma coisa foi muito mágica. E depois eu tropecei num anúncio de uma pessoa que precisava de uma, cuidadora, porque a cuidadora dele ia sair de férias. Isso era Florença, inverno, era um inverno muito frio. Você tem que entender que a gente é brasileiro, inverno na Europa é frio mesmo. E aí o que eu fui? Eu peguei, me informei, peguei um ônibus. E nesse ônibus eu cheguei para o motorista e falei, olha, eu preciso ir nesse endereço, o senhor me diz qual é, como é que eu faço para chegar lá? Então, fora do ponto, ele parou e deu as últimas diretrizes, olhou para mim e falou, sabe o que eu mais gosto de fazer, filha? Eu falei, não, eu gosto de ensinar o caminho certo para as pessoas. E eu acredito que esse acabou sendo o meu legado também de vida, e eu faço isso com sempre muito amor. Essa é a minha história. Muito obrigada. Conheça outras histórias de superação e despertar. Acesse awakentalks.com e nossas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, nosso podcast no SoundCloud e ainda trilha sonora no Spotify.